Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. Flamengo domina o jogo todinho. Eu acho que vários pontos positivos. Um desses pontos para mim é que o Flamengo conseguiu dominar o jogo todo. E não só dominar o jogo, jogar bem. Isso para mim é importantíssimo. O Flamengo jogou bem o jogo todo. Então não teve assim, o Flamengo jogou bem uma parte do jogo, depois o time, ficou espaçado, ou o Flamengo jogou bem uma parte do jogo, depois o time cansou muito, ou o Flamengo substituiu errado, o técnico substituiu errado, não. O Flamengo começa, como é a característica do Felipe Luiz, dominando o jogo todo, marcação intensa, posse de bola, aproximação entre jogadores, jogada pelas pontas, jogada pelo meio, inversão de jogo. Quando perdia a bola, time compacto, sabendo como marcar. Então, assim, dá uma esperança muito grande pra gente, Em relação à formação que entrou, é um 4-4-2, entrou com a linha defensiva, Todo mundo já é um time, essa defesa é a defesa titular, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, depois Pulgar, uma linha de 4, Pulgar centralizado, De La Cruz um pouco mais pelo lado esquerdo, o Michael fechando pela direita, e o Gerson fechando pela esquerda. Então eu vejo esse time do Flamengo defendendo esse 4-4-2. Quando a gente vai atacar, aí tem algumas variações. Algumas vezes o Michael abre na ponta, no caso de hoje, abre na ponta esquerda, falei errado, abre na ponta esquerda. O Gerson sai da direita para o meio, abrindo o corredor para o Wesley passar. Então o Gerson confunde muito a marcação. O Wesley continua jogando bem, esse ano. Esse ano eu nem gravei outros episódios antes, porque eram jogos que não dava para avaliar o time. Hoje começou a temporada realmente a vera do Flamengo. E o Wesley manteve o alto nível. Então, assim, é um time padronizado. Muito bem treinado, evidente. Isso fica evidente. Aí o jogo começa com a chuva e tal. Bruno Henrique sofre o pênalti, claríssimo. Eu não sei nem como que o juiz não deu cartão amarelo. Aí foi dar cartão amarelo pro Pulgar no lance que foi falta, mas não precisava de cartão amarelo, foi uma dividida, sabe? Então isso aí também, o Pulgar faz falta, assim, para levar amarelo? Muitas vezes sim, mas hoje eu percebi que o juiz já entra com cartão amarelo pro Pulgar, sabe? Já entra assim, o Pulgar toma amarelo, e não pode ser assim. Aí o Bruno Henrique bate o pênalti e faz 1-0, aí a chuva aumenta muito, tem que parar o jogo, 1h20, paralisado e tal. E logo que o jogo se reinicia, tem uma jogada que mostra muito bem o que é o Flamengo do Felipe Luiz. Não foi um chutão pra frente. O Botafogo ou qualquer outro adversário de bom nível que o Flamengo for enfrentar, algumas vezes, normal, durante a partida, vai conseguir encaixar a marcação na gente. A gente não vai conseguir sair da marcação ali de trás. Vai ter dificuldade de fazer essa bola chegar boa no ataque, essa bola chegar limpa no ataque. Então, o que o Flamengo faz no segundo gol? No segundo gol, o Flamengo toca a bola chega no volante e o Botafogo está encaixado. Então, o Flamengo, propositalmente, atrai o Botafogo para o seu campo. Então o Botafogo sobe a marcação. Essa bola bate no Léo Ortiz, no Rossi, ele dá no Léo Ortiz, o Léo Ortiz também é treinado. Ele não toca, o Léo Ortiz podia tocar rápido para sair jogando, como muitas vezes ele faz.
Só que como a intenção era trair o Botafogo, ele segura a bola, o atacante do Botafogo vai no Léo Ortiz, o Léo Ortiz devolve no Rossi. O Rossi faz o lançamento, não é chutão, não é nada, é um lançamento. E aí que continua a parte assim, bem treinada. Os atacantes, no caso, já que a bola foi pro ataque, sabem o que fazer. O Plata, como é um jogador alto, puxa pro meio e você vê que é tão treinado. Quem puder rever esse segundo gol, observa. Antes do Plata dar a casquinha de cabeça, o Michael já faz a diagonal, porque já é treinado, não é ao acaso. Então o Michael, sabendo que o Plata vai se antecipar para receber essa bola ali no meio de campo, mas na parte central, ele sai da ponta esquerda e faz a diagonal para o meio. O Plata dá a casquinha, ele recebe a bola, dá um ótimo passo para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique faz um golaço. Eu queria falar que foi um golaço porque pela primeira imagem que a gente tem ali no jogo ao vivo, dá para ver que é um bonito chute, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma câmera, que inclusive o Flamengo botou, né? Uma câmera lá exclusiva do Flamengo, de trás do gol. É impressionante a forma que o Bruno Henrique bate na bola e a curva que ela faz, assim, era um chute difícil, que o gramado não estava seco, estava molhado, como ficou molhado o jogo todo, mas dava para jogar. Então ele tem que ter equilíbrio, tem que arrumar a passada, acertar o chute, pegar bem na bola. Então é um golaço esse segundo gol do Flamengo. E o Flamengo domina o jogo todo, cria oportunidades. Aí eu falo assim, o Gerson joga bem sempre, mas eu acho que o Gerson tem que ter mais vontade de fazer gol. Ele recebe uma bola cara a cara já no segundo tempo, né? Recebe uma bola cara a cara e toca pro meio da área, não tinha ninguém do Flamengo, chuta dentro da pequena área, ali é chutar pro gol. Mas o Flamengo domina o jogo todo. O Botafogo, que, né, tem alguns desfalques, que o Botafogo é um clube satélite. O que é um clube satélite? É tipo barriga de aluguel. O John Texon, que é dono do grupo Eagles, ou testa de ferro, para mim ele é mais um testa de ferro do que dono propriamente dito do grupo Eagles. Os jogadores vêm aqui, se valorizam e vão embora lá pro Lyon. Então, acho que quem acompanha entende bem que eu tô querendo falar sobre o Botafogo. Mas ainda é um time bom. É um time que é o atual campeão da Libertadores e brasileiro. E o Flamengo passou por cima, sem tomar conhecimento. No segundo tempo, Felipe Luiz mantém o time, aí faz as substituições, né? Coloca Arrascaeta, coloca Luiz Araújo, coloca o Everton Araújo e coloca o Danilo, mas esses dois mais pro final. Aí que mostra como que o elenco do Flamengo realmente é diferenciado. Você tira o Plata, que fez uma boa partida, também perdeu um gol, poderia ter caprichado mais na finalização, mas jogou bem, se movimentou bem, conseguiu boas jogadas individuais, fechou bem também os espaços, marcou bem. Então, sai e entra Luiz Araújo, né? Então, assim, o Flamengo, na mão do Felipe Luiz, com esse elenco, tem tudo para conseguir boas vitórias e conquistar títulos. Então, o Flamengo continua pressionando, o Botafogo chegava lá na nossa área, no ataque, mas sem nenhum perigo, mais cruzamento aleatório, um chute de fora da área, nada de muito perigoso. E o Flamengo faz o terceiro gol com o Luiz Araújo, que o Flamengo marca em cima, sufoca o adversário com o Felipe Luiz o jogo todo, não é durante os 15 primeiros minutos, não. Numa dessas marcações, pressão, o jogador do Botafogo dá uma vacilada, Luiz Araújo rouba a bola e faz um golaço, cavadinha, 3-0. Mas, como o Flamengo é o Flamengo desde quando surgiu lá, né, há 130 anos, 140 anos atrás, até hoje, a gente tem que dar uma vaciladinha, senão não é o Flamengo. A gente toma um gol, num passe errado, o Botafogo finaliza, o Flamengo consegue se defender, mas por fim
o jogador do Botafogo, Patrick de Paula, faz o gol, 3-1, mas jogo definido. Muito legal. Isso aí eu sei porque eu não moro no Rio, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu moro em Vila Velha, aqui na Grande Vitória, e aqui é tudo Flamengo também, sabe? Aí lá no Belém, teve pessoas que viajaram 12, teve pessoas que viajaram 24 horas de barco pelo Rio Amazonas lá, para poder assistir ao jogo do Flamengo. 85% do estádio era de flamenguistas. A organização do jogo pegou 8 mil ingressos que seriam destinados ao Botafogo e vendeu para os flamenguistas. Acho que ficou bem nítido, né, pela televisão, que o Botafogo só ficou na partezinha central. Então isso assim, para quem é anti, para quem fala que o Flamengo é torcida modinha, cara, ninguém pega um barco, fica 24 horas navegando, 12 horas navegando para ver um jogo do Flamengo ou de qualquer time que seja. Então, né, isso mostra, eu só tô chovendo no molhado, mas eu achei importante falar que mostra a nossa grandeza. Então, sobre o jogo, era isso que eu tinha para falar. Acho que todo mundo viu e acho que concorda com o que eu falei, desse domínio do Flamengo. Aí acabou o jogo, eu fui buscar minha filha na casa de uma colega que ela estava lá e fui ouvindo a rádio CBN. E pretendo fazer mais vezes. Quando acabar o jogo, botar na rádio CBN, Rádio Tupi, tem um comentário bem melhor do que de televisão. Então na CBN foram entrevistar o Bruno Henrique. Vocês vão entender porque que eu vou falar sobre a entrevista do Bruno Henrique. Aí o repórter pergunta: Bruno Henrique, ótimo jogo do Flamengo e tal, e como é com o Felipe Luiz? Vocês estão tendo um entrosamento muito bom ali na frente, fizeram 3 gols e tiveram algumas oportunidades claras e tal. Como é o Felipe Luiz? Ele falou: não, o Felipe Luiz deixa a gente à vontade, mas da seguinte forma, ele dá uma direção pra gente. Então, hoje eu joguei de centroavante. Durante os treinos, o Felipe Luiz orienta o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que correr, como é que eu tenho que me posicionar. E isso com todos os jogadores de ataque. No caso, quem jogou hoje foi o Michael e o Plata, né, de titular. Mais os jogadores do meio de campo. Então, o Bruno Henrique falou que fica muito mais fácil quando os jogadores sabem o que eles têm que fazer, e fica mais fácil ainda quando eles sabem o que o companheiro dele vai fazer. Então, quando o Bruno Henrique pega a bola em determinada parte do campo, isso aí é memória, fica gravado na memória. A gente chama de memória esportiva, memória de jogo. Automaticamente, como eles treinam e repetem, ele domina a bola. Então, naquela situação do jogo, ele sabe aonde que o Michael vai correr, aonde que o Plata vai estar, aonde que o Gerson vai puxar, aonde que o lateral vai passar. E isso, para mim, a cada jogo que eu vejo do Felipe Luiz, e hoje mais ainda, fica bem claro que o jogo do Flamengo é um jogo bem treinado. E todo time bem treinado, parece que os caras estão jogando naturalmente. Eles jogam naturalmente. Há um entrosamento natural, mas esse natural é fruto de muito treino e dos jogadores saberem o que eles têm que fazer, qual a função e o que o seu companheiro vai fazer. Hoje, mais uma vez principalmente o Wesley, né? O Alexandre, para mim, também tá jogando bem, vacilou lá no gol do Botafogo no passe, mas, tranquilo. Alexandre elevou para mim o nível da lateral esquerda. Mas o Wesley, como tem mais velocidade, chega melhor no fundo, o Flamengo prepara algumas jogadas, como eu já disse no início. Pode observar, o Gerson o Flamengo vai tocando a bola na intermediária, aí em determinado momento o Flamengo acelera do meio para frente, aí o Gerson faz uma diagonal, aí puxa a marcação, abre o corredor para o Wesley. Isso aí é treinado. Aí o Wesley recebe a bola, o Gerson, que estava fazendo a diagonal, quebra para a ponta de novo para receber nas costas. Aí o Plata se aproxima, o Bruno Henrique puxa. Então não é aleatório, sabe? Como era com o Tite. Isso aí é como era com o Tite, com o Renato Gaúcho. O Tite falou que a minha função é levar a bola no último terço do campo. Lá a criatividade, a genialidade do jogador resolve. Cara, não.
É óbvio e evidente que na grande maioria das vezes rola a criatividade. Por quê? O adversário vai marcar, vai dificultar, então o jogador vai ter que improvisar. Só que quando o time é bem treinado, até o improviso fica natural. Então isso aí, hoje o Felipe Luiz, né, o time do Flamengo mostrou muito bem isso. E isso tanto na defesa, meio de campo, ataque, quando o Flamengo está sem a bola. Gente, vamos lembrar, até o ano passado, a bagunça que era o Flamengo sem a bola. Era um time espaçado, os caras corriam, batia a cabeça, não sabia para onde correr. Então o Flamengo é um time bem treinado em todas as fases do jogo. Fase defensiva, fase ofensiva. Não joga só de um jeito. Não joga só com velocidade pela ponta, não joga só de tabelinha pelo meio, não. Falando em relação aos jogadores, acho que todo o time jogou bem. Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, foi o destaque, 2 gols, jogou bem, se moveu todo mundo. Mas eu queria chamar a atenção para um jogador que pode ser fundamental para o Flamengo. Primeiro, pela posição que ele joga. Segundo, pela função que ele tem, que é o De La Cruz. O De La Cruz, quando ele joga bem, como foi o caso de hoje, ele dá todo o dinamismo do jogo. Ele é o cara que é o motorzinho do Flamengo. E alivia o Gerson nessa saída de bola. O Gerson pode jogar mais adiantado um pouco e mais perto do gol. A função do De La Cruz como segundo volante é o que ele fez hoje. Ganhar a segunda bola. Ele se posiciona bem, então toda hora a bola cai nele, né? Aquela bola que espirra, ou quando o Plata, o Bruno Henrique, recebe a bola de costas apertado, ele tá ali para pegar essa bola. Toque rápido. O De La Cruz é rapidinho. Eu acho que ano passado ele não foi tão bem por questões físicas, porque ele estava com problema no joelho. Esse ano fez a pré-temporada boa, não está com problema de nada, fisicamente está bem, jogou muito bem hoje. Eu acho que todo mundo concorda. A bola batia no pé dele e já limpava a jogada para os jogadores da frente. Excelente posicionamento. Então, assim, os outros todo mundo jogou bem. Pulgar, a zaga, os 2 laterais. O Michael, para mim, jogou muito bem. Taticamente também, o Michael recompõe bem essa linha de 4 que o Felipe Luiz faz. Michael, De La Cruz, Pulgar e Gerson. Excelente, certo? Então, assim, só queria fazer esse destaque do De La Cruz porque é importante demais esse segundo volante no esquema do Felipe Luiz. Falando agora brevemente, para a gente terminar, em relação à diferença nesse 1 mês de trabalho do Boto, né? É só 1 mês de trabalho, mas alguns pontos chamam a atenção. Por exemplo, não existe mais vazamento de informação no Flamengo. Quem acompanha o Flamengo no dia a dia, através de Instagram, Twitter, eu acompanho muito pelo Twitter. Antigamente, era um monte de repórter, aquele Vene Casagrande, o próprio Marcos Braz, botava indiretas, botava piadinha, não é piadinha, é indireta mesmo, enigma, botava enigma lá no Twitter, assim, sabe? Fazia uma onda para contratar jogador, para vender jogador, era uma novela. Marcos Braz e Bruno Spino foram para a Europa, aí trazia Alcaraz, assim. Então o Boto tá lá. Hoje, vocês repararam na comemoração do título que não tinha dirigente, não tinha papagaio de pirata, só tinha jogador e comissão técnica. Só entra no vestiário jogador e comissão técnica, acabou. Presidente, vice-presidente, diretor de futebol, né, tirando o Boto, né? Esses cargos políticos é só lá na Gávea, direção, reunião. Excelente. Entrevista do Felipe Luiz. Importantíssima, muito boa, mais uma vez. Quem não assistiu, procura lá e assiste a entrevista do Felipe Luiz. Perguntado sobre o Alcaraz, por que saiu na mídia? Alcaraz não sabia que seria negociado. Isso só acontece na NBA. Eu acho que quem gosta de esporte acompanhou a loucura que foi, né?
o Luka Doncic do Dallas Mavericks ser trocado pro Los Angeles Lakers. Para mim foi ótimo, porque eu torço pros Los Angeles Lakers. O Los Angeles Lakers mandou o Anthony Davis e pegou ele. Mas enfim, só uma comparação. No futebol, só tem negociação se o jogador quiser. Senão é trabalho escravo, cara. Entendeu? O que é isso, velho? Então eu achei muito estranho. Saiu na imprensa de que o Alcaraz foi pego de surpresa. E uma repórter perguntou muito bem pro Felipe Luiz sobre o Alcaraz. O Felipe Luiz então falou: eu conversei com o Alcaraz. O Felipe Luiz é muito bom. Eu não vou falar toda a entrevista, senão não vai perder tempo. Assistam a entrevista. Mas sobre o Alcaraz, ele falou: conversei com o Alcaraz, que ele, né, é um jogador que se empenha, se dedica. Por isso que eu sempre coloco eles nos jogos. O Alcaraz é um dos jogadores que mais entrou com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz via nos treinos que ele tentava, se dedicava, queria aprender. Porém, na quinta-feira, dia do jogo lá do Flamengo com o Sampaio Corrêa, o Alcaraz chamou o Felipe Luiz e conversou. Falou: Felipe, eu tô com uma proposta do Everton e eu queria saber de você se você vai me aproveitar. O Felipe Luiz, isso é um ponto positivo demais, foi sincero, né? Como deve ser. Falou: Alcaraz, você disputa posição como segundo volante aqui no meio e disputa na posição na frente. Então você disputa posição com a Arrascaeta, com o Gerson, com o De La Cruz, com o Everton Araújo. Então você tá atrás desses caras. Você, para jogar, você vai ter que passar esse pessoal para poder ter a sua chance de jogar. Aí o Alcaraz falou: não, eu entendo, o problema é comigo, você é bom técnico, nada contra, a estrutura do Flamengo e tal, eu que não estou bem mesmo, eu que não estou rendendo. Só que hoje eu vou ter uma oportunidade que eu vou jogar e vou me empenhar. Jogou até bem, mas por isso que eu falei, contra o Sampaio Corrêa, não dá para fazer uma análise se o Alcaraz, qualquer jogador, jogou bem ou jogou mal, assim, para ter ideia de como é que não dá para fazer qualquer análise, assim, do que vai ser o ano. O melhor jogador foi o Alan. Então não dá para esses jogos contra time pequeno, não dá para levar a sério. Mas o Alcaraz jogou, na minha opinião, jogou até que mais ou menos assim, fez um gol e tal. E após o jogo, ele com os empresários resolveram ir pro Everton. O Felipe Luiz, inclusive, fala que queria que o Alcaraz ficasse, que ele não quer perder nenhum jogador, mas entende que o Alcaraz achou melhor ir pro Everton, já que no Flamengo ele estava atrás de muitos jogadores. E tudo bem. Então é importante ter essas entrevistas para falar, porque o Flamengo gera engajamento e as pessoas não têm o que falar, precisam de clique, né? Então fica falando essas besteiras, como falaram de que o jogador não sabia que seria transferido. Não existe isso. Se o jogador quiser ficar, fica. Aquele Rony do Palmeiras, o Palmeiras está doido para se livrar do Rony, só que ele não aceitou nenhuma proposta, então cumpre-se o contrato. É simples. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que houve na mídia. Outro ponto também massa que eu achei: Danilo. Flamengo contratou o Danilo. Não tem como a gente falar que foi uma contratação ruim. O Danilo jogou 6 anos na Juventus de titular. Nenhum perna de pau joga 6 anos na Juventus de titular, capitão da Juventus. Jogou na seleção brasileira. Só que o Boto já deixou bem claro, falou na entrevista coletiva. Na transmissão do jogo, tentaram criar uma polêmicazinha. Só que o Boto na entrevista fala: laterais direitos do Flamengo, o Wesley e Varela. O Danilo vem para jogar de zagueiro, que é onde ele quer jogar agora, e joga muito bem. Então já acabou com o Danilo lateral, tal. Na seleção brasileira ele estava de lateral, não jogou nada, ele não é lateral há muito tempo, ele é zagueiro, e dos bons. Então elevou a qualidade do elenco, porra. A nossa zaga titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, excelente. Se algum tiver suspenso, machucado, sobrecarga de jogos, tem o Danilo.
Outra coisa que dá para fazer muito bem com o Danilo, jogar com 3 zagueiros. Se o Felipe Luiz achar em determinado momento do jogo que se deve ter 3 zagueiros, vai entrar o Danilo. Porra, olha só, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Aí libera mais os laterais, aí é o Felipe Luiz que sabe. Então, ótima contratação. Não vazou nada. Vazou quando rescindiu o contato com a Juventus. Aí todo mundo sabia que ele ia vir pro Flamengo. Mas volto a repetir, não teve aquela novela, Marcos Braz viaja, indo tomar um vinho na Itália, nessas palhaçadas. É profissionalismo agora. Só para terminar em relação ao Boto e Felipe Luiz, como é que eles são excelentes profissionais. O Boto teve uma reunião, obviamente que virtual, com o Arteta, que é o técnico do Arsenal, sobre o Jorginho. O técnico do Arsenal falou para o Boto que ele não liberaria o Jorginho agora, porque o Arsenal está com muitas lesões para o meio de campo. Então ele conta com o Jorginho até o meio do ano, que é onde termina a temporada. Então tudo indica que no meio do ano o Jorginho vai vir grande jogador também. Então como é que as coisas não vazam mais? Não vaza a escalação do Flamengo, fofoquinha, não tem mais nada. Isso é fundamental. Outra coisa que o Felipe Luiz falou na entrevista, que a relação dele com o Boto é ótima. Sabe? Eles trabalham em harmonia e bem. E o Felipe Luiz deixou bem claro que não vai ter favor. Ninguém vai jogar por favor ou porque jogou junto com o Felipe Luiz. Vai jogar quem tiver bem. Isso é fundamental. Que aí o jogador, tanto que está jogando quanto que está na reserva, entende que quem está jogando é porque está rendendo mais. Se eu quero jogar, eu vou ter que me empenhar mais. E isso eleva o nível do time, automaticamente. Então, assim, essa primeira impressão de 2025, como eu já disse, os outros jogos aí, Campeonato Carioca, não dá para analisar. Hoje, na minha opinião, hoje, 2 de fevereiro, nesse jogo contra o Botafogo, iniciou, né, a temporada 2025. Deixa uma ótima impressão. Assim, acho que o Flamengo dificilmente esse ano não vai ganhar o Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e na empolgação aqui acredito que pode ganhar até tudo. Tô vendo o Flamengo saindo muito à frente dos outros, certo? Com o elenco que tem, Felipe Luiz a cada dia se mostrando um ótimo técnico, um diretor de futebol profissional que sabe o que está fazendo, com respeito no mercado internacional. Então, assim, estamos no caminho certo. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.